Aprenda uma coisa: não rejeite os conselhos de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber que é Ele? Como é que eu vou fazer? Ora. Mas eu não sinto. Tem que sentir. Mas eu não vejo. Mas tem que ver. Por quê? Porque Ele está vivo e você também. Mas como é que Ele vai falar comigo? Se eu soubesse como é que Ele vai falar contigo, eu cobrava para falar. Porque às vezes eu tenho dificuldade de entender quando está falando comigo. Antes de eu ter ministério, um camarada muito esquisito, desse tamanhozinho assim, ó, botou a mão na minha cabeça e falou assim: eu vejo o senhor com a mala na mão, viajando para tudo quanto é lugar de avião. Gente, naquela época, avião, você tinha quase que vender um rim para comprar passagem. Eu sou daquela época, quando começou tudo, nós botava roupa especial para andar de avião, era quase um evento cinematográfico. Eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Tanto é que eu nem acreditei, não. Também não queria, que eu não gosto de voar. Falei, avião. Se o maluco fumou alguma coisa, avião, eu falei, esses caras doidos. O tempo foi passando. Fiz um montão de viagem de ônibus. Para São Paulo de ônibus, para o Espírito Santo de ônibus, para Minas de ônibus. Falei, ônibus, eu acho que o cara não entendeu errado, avião. É ônibus, rapaz, ônibus. É o que ele leu, viação. Eu acho que deve ter sido isso, e aí ele leu errado, ou não é? E aí era viação, não era avião. Pô, bem, o tempo passou. Aí eu voei a primeira vez. Até Davis estava, aquela lá no Ari, lembra? Lá foi a primeira vez que eu voei. Santos Dumont, Belo Horizonte. Menino, quase morri. Que sacoaiava, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, o cara me tranquilizou, falou, não, pastor, fica tranquilo, que todo avião que subiu, desceu. Nem todos pousaram. Eu falei, nossa, fantástico o seu esclarecimento, foi sensacional. Me acalmou, que foi uma beleza. Depois que aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eu comecei a entender que podia estar havendo uma sinalização de tudo aquilo que Deus queria fazer na minha vida. É importante nós entendermos uma coisa: não rejeite os conselhos de Deus. Se Ele mandou sair, saia. Se Ele falou para não levar, não leve. Se Ele disse que pessoas podem te ajudar, é porque elas podem te ajudar. Ele sabe o que está falando. Então, por mais que você não tenha intimidade nenhuma com Ele, sabe? Aliás, aqui eu não sei se tem alguém que tem muita. Eu só sei de uma coisa: quando chegar uma informação, vai lá e fala com Ele, Senhor, fala comigo. Sabe? É como Abraão. Quem era Abraão antes desse chamado? Com quem ele vivia? Qual era todo o seu contexto para que ele agora passe a crer num Deus Todo-Poderoso? As coisas não aconteceram da noite para o dia. O cara que você vê lá no monte, pronto para sacrificar seu filho, não é o mesmo cara que fica com medo dos egípcios matá-lo. Não, é outro camarada, sabe? Ele foi forjado ao longo do tempo, ele viveu suas próprias experiências, sabe? Esse cara que você olha, ele tendo medo dos egípcios matá-lo, é o mesmo cara que está conversando com Deus praticamente numa negociação para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída. Porque é assim que funciona. Se você não falar com Deus, se você não buscar essa proximidade, inevitavelmente ela nunca vai acontecer. E pior, cuidado com os modelos prontos de outras pessoas que você viu acontecer, que você viu serem usadas. De repente esse não é o modelo que Deus tem para você. Mas entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Mas preste atenção, nós vimos agora, nesse versículo, certo, a contenda entre os pastores. Mas quando nós pulamos para o capítulo 13, verso 14, dá uma olhada. E disse o Senhor a Abrão, depois que, bom,
Quem era Ló? Ló era o cara que Deus diz, não leva. Ele levou sim ou não? Então ele está vivendo com Ló, sim ou não? Sim. Mas ele está vivendo com Ló tudo que Deus tem para ele? Não. Ele está vivendo. Existe vida para o desobediente? Existe vida para aquele que obedece apenas a metade? Sim, existe. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos que o dia em que Ló vai embora, o dia em que sai da vida de Abraão aquilo que não deveria estar, e preste atenção, Ló era uma pessoa? Não, Ló era um cara legal, só não era para estar na vida de Abraão. Porque Abraão queria usar Ló como filho. E Deus tinha para Abraão o seu próprio filho. Então quem é Abraão? Quem é Ló para Abraão? Ele é um plano para se as coisas não acontecerem, e é esse cara que é o pai da fé. Eu quero que você entenda que ele não é o pai da fé agora, porque ele não começa essa história como o pai da fé. Ele não começa com essa história entendendo tudo. Ele não começa essa história sentindo Deus o tempo inteiro. Não. Ele começa essa história como nós, como um novo convertido, como alguém que segue um impulso que talvez não sabe nem onde é, de onde vem no Velho Testamento. Para ele, para nós hoje sabemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é ele que vai acrescentando às igrejas aquele que hão de se salvar. Mas nós não estamos muito longe de Abraão, sabe, aquele impulso que nos leva a levantar a mão e sair, certo, de uma proposta de pecado. E agora? E agora tem que deixar algumas coisas que são desafiadoras. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos? Inevitavelmente, alguém que está amadurecendo ao longo da história e está descobrindo as facetas do relacionamento para com Deus. Talvez você deixou, talvez você saiu, talvez você já tenha entendido que tem coisas que pessoas resolvem e tem coisas que Deus vai resolver. Porque tem coisa que é seu médico, tem coisa que é o anjo do Senhor, e pronto. Mas quando nós olhamos aqui, nós descobrimos que depois que Ló foi embora, o que Deus disse? Levanta agora. Agora por quê? Agora porque Ló se foi. Ló foi embora. Então agora, certo? Ou levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Vamos lá? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Olha só. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que finalmente esse cara pode viver a promessa. Finalmente ele está pronto para viver. Agora Deus diz, olha para o norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, como queira. Olha aí, cara, e tudo isso. Agora sim, tudo isso eu vou dar a você e vou dar a tua descendência. Certo? Certo? Isso. Chega um momento onde, se nós entendermos que obedecer é melhor que sacrificar, que os conselhos de Deus e a ideia de Deus é sempre melhor do que a nossa, nós estaremos prontos para viver a promessa. Mas ainda que a promessa venha, capítulo 15, verso 2, vai mostrar algo que ainda dói muito nesse crente chamado Abraão. 15, 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer.
Preste atenção. Deus está conversando com ele, dizendo para ele: vou te dar tudo isso. Olha para norte e sul, olha para leste e oeste, tudo isso eu vou te dar. E Abraão disse: eu não estou precisando de nada. Não estou precisando de nada. A única coisa que eu gostaria é que eu tivesse um filho. Eu achei que seria Ló e não foi. Atualmente, eu estou contando com o Damasceno Eliezer, que nem meu sangue tem. E ainda vou achar que vai ser Ismael, que também vou ter que mandar embora. Presta atenção, se você quer viver com Deus. Se você quer viver com Deus, entenda que as prioridades são dele e não nossa. Não vá se relacionar com Deus levando seu casamento para ele resolver. Não vá se relacionar com Deus para querer dinheiro. Não vá se relacionar com Deus para querer cura. Não vá. Não vá. Vá com Deus para se relacionar com Ele por quem Ele é. Pelo que Ele já fez e não por aquilo que Ele pode fazer. Vá para a presença de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui com o Senhor. E o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu estou precisando. Não tem problema apresentar suas necessidades. Desde que você entenda que as suas necessidades não são prioridades para Deus. Prioridades para Deus é a expansão, o estabelecimento de seu reino. Isso é prioridade para Deus. Nossas necessidades são secundárias diante dele. Todas as vezes que pessoas vão para Deus, achando que elas são o centro das atenções, as coisas perderam o sentido. Então não é Deus que é, mas Deus. Você é que é Deus e Ele é obrigado a fazer o que você quer. Não é assim que funciona. Deixa eu recapitular, porque já estou terminando. Você quer viver um relacionamento com Deus? Você vai precisar sair, deixar e romper. Você quer se relacionar com Deus? Aprenda que deixar muitas vezes não é tão fácil. Quer se relacionar com Deus? Entenda que Ele vai botar pessoas para fazer na sua vida coisas que Ele não vai fazer ainda que possa. Quer se relacionar com Deus bem? Não rejeite os conselhos dEle, porque Ele sabe o amanhã. Se Ele falou para não fazer, não faça, que vai dar problema. Quer se relacionar com Deus? Aprenda que quando você colocar a sua vida no altar, finalmente as coisas parciais irão embora e você estará pronto para viver o tudo de Deus na sua vida. Quer se relacionar com Deus bem? Aprenda que as prioridades são dele e não suas. Não interessa o que você está atravessando, primeiro vem Ele. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e essas coisas. Que coisas? As suas necessidades vos serão acrescentadas. Isso, porque vem depois. Primeiro, Ele. Versículo 15, verso 6. 15, 6. E creu ele e foi-lhe imputado isso por... Preste atenção. Sara já atravessou a menopausa. Todo o sistema reprodutivo dela foi embora. Abraão já está com 98, mais ou menos, para 99, ele vai ser pai com 100. Preste atenção. Tudo aquilo que Deus... O cara tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. 25 anos depois... Firme, com medo, mas firme, triste, mas firme, de cabeça baixa, mas firme, sem entender nada, mas firme. É isso que eu quero que você entenda. Firme.
que é isso, pastor? O que é isso? É que tem dia que você vai estar em casa chorando, servindo a Deus. Tem dia que parece que o inferno se levantou contra você. Tem dia que parece que você fez tudo certo e deu tudo errado. Tem dia que você vem para a igreja triste. Tem dia que você vem para a igreja sem vontade de vir. Tem dia que você olha e diz, cara, pô, não é nada disso. Mas eu estou firme. Tem dia que eu não estou entendendo nada. Tem dia que eu não estou entendendo nada. Nada. Sabe? Às vezes eu atravesso coisas que eu não entendo nada. Nada. Essa semana eu estava com a minha netinha lá em casa, chorando, a gente dividindo, eu, Felipe, Mary, pegando no colo, não sabe direito de onde tem, e a menina chorando, e para um pouquinho, e chorando, e eu botei ela aquilo, e chorando, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, meu pai, essa menina é um presente de Deus para nós, o que está acontecendo, dá vontade de chorar, também de perguntar o que é, o que acontece, a menina ficou 8 dias na UTI, e aquela tribulação, e aquela coisa, e eu triste, e eu chorando, e eu chateado, mas firme. É só isso, é firme. 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 Você está entendendo? Vai ter dia que seu casamento não vai estar bem, mas você está firme. Vai ter dia que a saúde não está bem, mas você está firme. Tem dia que você está, a situação está ao caos, mas você está firme. Ninguém falou que ia ser bom o tempo inteiro. Firme. É ali, ó. Estou aqui, o pé firmado na rocha. E pronto. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei firme, firme, firme. Isso é fé.